obsessores, assediadores, ou é você? Será que existem espíritos atrapalhando a sua vida ou é você que vive se sabotando? Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo nós vamos falar sobre essa situação, se existem espíritos obsessores, assediadores, ou é você que está se auto-prejudicando na sua vida. Isso é uma situação natural, a gente gosta, a gente quer, é do ser humano, né? Querer identificar, querer saber onde é que está o problema, mas também é muito do ser humano saber onde está o problema e querer arrumar um culpado externo, né? Querer colocar a culpa em outra pessoa, em outra situação, em qualquer situação que não seja ele mesmo, né? Porque afinal de contas eu estou indo muito bem, são os outros que me atrapalham. Então vejam, existe essa situação de espíritos que podem ser assediadores, que podem ser obsessores, que podem perseguir uma pessoa e atrapalhar? Sim, naturalmente existe, porque afinal de contas, se nós entendemos a existência, aceitamos a existência da vida espiritual, e os médiuns, é claro, na maioria, aí todos presenciam a vida espiritual, tem visões, premonições, clarividências, não tem como você negar que não haja. Existindo a vida espiritual, existindo a reencarnação, naturalmente vão haver espíritos que vão querer, por algum motivo, se aproximar de você. Seja aquele, o obsessor, que é aquele que tem uma história de vida com você, que em outra vida viveu com você de alguma forma, podia ser marido, mulher, amigo, irmão, sócio, vizinho, né? Patrão, não importa, ele conviveu com você de alguma forma. E por que ele se transformou em um obsessor? Porque ele é mau e você não? Não, porque você praticou alguma coisa, fez alguma coisa errada contra esse espírito, contra essa pessoa, né? Quando a gente fala espírito, parece uma coisa separada. Eu sou o normal e ele é o anormal, é o espírito. Todos somos pessoas. A única diferença é que um está vivendo aqui, o outro está vivendo do outro lado, e amanhã pode ser o inverso. Ou amanhã pode estar todos lá, do lado de lá, ou todos do lado de cá, ninguém sabe. Então vejam que o espírito obsessor, ele tem uma história de vida com você. De alguma forma ele participou da sua vida e você o feriu de alguma forma. E como eu brinquei na outra live aí que nós fizemos uma live recentemente falando sobre obsessores. Quem quiser assistir, fica gravada no canal. É a live do dia 18 de maio de 2021. Foi aí mais de uma hora só falando sobre obsessores. O espírito obsessor, ele não está ali por uma coisa boba. Você não roubou o pirulito dele quando era criança e aí ele virou um obsessor. Não. Obsessões acontecem por casos graves, traições graves, assassinato, morte, estupro, roubo, opressão contínua durante uma vida. Então são coisas que carregam muito sentimento por parte do obsessor. E o obsessor, é claro, ele vai tentar encontrar a pessoa que o feriu para ele ferir também. Isso é lei de ação e reação, não é porque Deus é mau e aí manda, né, um espírito lá para lhe cobrar. Não, é natural, natural. Só que pelo entendimento que ele tem da vida, tão ignorante quanto você e eu, ele não compreende o perdão ainda. Então ele vai tentar praticar o mal. Cabe a você perdoar e convencê-lo a perdoar. Como? Como que você vai fazer isso? Lições de amor, de caridade, de perdão, de progresso espiritual, de persistência no bem. Não venha me dizer que você vai fazer assim, olha, o evangelho no lar todo dia, aí vai afastar o obsessor. É um complemento. Mas entre você fazer o evangelho no lar e você vivenciar o evangelho no lar, são coisas totalmente diferentes. Entre você desenvolver a mediunidade, porque aí desenvolvendo a mediunidade, eu tenho condições de me defender do obsessor, de afastar o obsessor. E aí você aprende um monte de técnica, lê muito livro dos espíritos, sabe tudo de cor e salteado, cada pergunta. Mas você vivenciou, porque é isso que vai enfraquecer o potencial do obsessor e vai fazer com que você convença ele da sua mudança.
Porque o obsessor quer provar para todo mundo e para Deus, principalmente, que você está errado, que você é um mentiroso aí encarnado e você está tentando enganar todo mundo se fingindo de bonzinho. O espírito assediador é diferente, aquele espírito que nos vê na rua e por algum motivo ele se sente atraído, seja por um vício, um pensamento, um gosto, seja por perceber que você é médium e sente a interação dele, aí ele quer ficar perto de você para tentar se comunicar, mas esse ele vem e vai, o obsessor não, ele fica, né, até o momento que lhe é permitido, seja até onde ele realizar sua vingança, seja até onde você provar que você não merece mais aquilo, que agora você trabalha no bem, tá? Ou no momento, né, que você fez tanto que se distanciou desse karma. E aí, é claro, ele vai encontrar outra coisa para fazer, tá? Mas é claro que diante de todas as situações que existem com espíritos, com obsessores, nós não podemos negar uma coisa que Kardec, o espírito de verdade, é muito claro na obra espírita, na obra de Kardec, na codificação. Sugestões espirituais existem, influências espirituais existem, mas quem decide no final se aceita a influência é você. O espírito ele não vai lhe obrigar, ele não vai mover o seu corpo de forma a você não ter como resistir. Isso seria um caso avançadíssimo de influência espiritual que você praticou tanto mal nesta vida e aceitou tanto a influência que aí ele já tem certo domínio. Mas aí você teria que me dizer aqui e aceitar que você praticou muito mal para isso. Né? Você teve que ceder a muitas influências negativas e ter gosto por essas influências negativas, ter preferência em fazer coisas erradas do que coisas certas, coisas boas, positivas, né? Então vejam que, em muitos casos, nós vamos até o centro espírita procurar orientação, porque ou acreditamos ou já sabemos que existe um obsessor ou assediador. Mas também, dentro de todos esses casos, em muitos deles, a pessoa que busca o auxílio está se sabotando psicologicamente e permitindo o acesso da influência do obsessor com as melhores das intenções, praticando a caridade e tudo. Só que aí o que acontece? Quando ela chega no momento decisivo entre decidir sobre uma influência ou sobre qualquer outra situação, ela vai sentir medo. Ela vai se conectar a memórias do passado que trazem tristeza. Ela vai se conectar a arquétipos de entendimento sobre a vida que a bloqueiam. E aí a influência do obsessor vai ficar muito mais fácil. Tá? Porque vai existir ali uma forma, uma abertura para que ele possa influenciar. Então isso pode acontecer por diversos motivos. Por exemplo, no momento que você precisa se apresentar, por exemplo, numa faculdade, vem na sua memória a infância, onde todo mundo dizia que você era bobo, que você era incapaz, que você era burro, e aí você não consegue falar em público. O momento da infância que você foi se apresentar na escola e aconteceu uma coisa errada e todo mundo riu de você. Então você vai ficar, você, não é o obsessor, você vai ficar buscando na sua memória esses momentos e se sabotando. Quando você está entrando num relacionamento novo, você vai buscar lá nas suas memórias as traições, as problemáticas de outro, e você vai pegar aquele molde e tentar colocar como base para um relacionamento novo. Você já vai entrar perdendo, já vai entrar no prejuízo. Você não passou a régua lá atrás. Vai sempre entrar na descrença. E existem inúmeras situações. Por exemplo, religião. Religião é uma coisa boa? Sim, se você souber usar bem a religião. Agora, se você pegar certas traduções e utilizar de forma negativa, por exemplo, na Bíblia fala muito sobre a simplicidade, sobre a pobreza, fala sobre que é mais fácil, né, um camelo passar por um buraco de uma agulha ou de uma fechadura do que um rico entrar no reino dos céus. Aí o que acontece? Você não vai procurar riqueza, você não vai procurar um novo emprego, você não vai buscar algo melhor na sua vida, porque você vai ficar sempre pensando que é a pobreza que vai lhe dar o reino dos céus. Não é a pobreza do dinheiro.
Temos que ter muito cuidado, é a nossa mente. Então, vejam que recursos financeiros são muito bons desde que bem utilizados. Não quer dizer que você vai utilizar mal. Se o dinheiro fosse mal, não existiria na Terra, né? Mas o dinheiro está aí. E o dinheiro bem utilizado pode ser o milagre de muitas coisas e de muitas pessoas. Então vejam que nós podemos criar armadilhas psicológicas baseadas na nossa cultura, na nossa vivência, na nossa criação, baseada no ensinamento dos pais, baseado na nossa religião, coisas que vão nos bloquear. E o obsessor adora que você tenha um bloqueio, né, da sua vivência. Ele vai explorar isso. Ele vai explorar isso aí. Ele vai fortalecer na sua memória as frases, as imagens. Quando ele perceber que você está lembrando de um momento traumático, ele vai fortalecer esse momento traumático na sua mente, dizendo: tá vendo? Olha só, não faça, não inove, não siga em frente, já deu tanta coisa errada, se proteja, fique em casa, que em casa você não vai acontecer nada contigo. E aí ele vai dar todas as influências negativas possíveis, mas que você está dando a munição para ele. Então vejam, meus amigos, que nós, muitas vezes, pode-se dizer que praticamente 100%, né? Nós é que deixamos que o obsessor tenha entrada. Porque se você tem uma vida reta, se você tem uma vida olhando para o futuro, para as bênçãos que Deus pode te dar, para o que você pode criar, para o que você pode empreender, sempre buscando trabalhar e dar o melhor possível de si para você e para as outras pessoas, não vai ter obsessor que vai te atingir, não vai te alcançar. Mas nós deixamos porque nós enfraquecemos. E isso pode-se dizer que é natural, é humano, então faz parte. Caiu, levanta. Ah, mas eu caí de novo, levanta de novo. Mas eu vou cair 100 vezes, então levante-se 100 vezes. 1000 vezes, não importa. Você precisa sempre se levantar. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui. Desejo a vocês muita paz, muita luz, um grande abraço. E até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.